Graciliano Ramos participou da segunda geração modernista, né, que foi um movimento literário que aconteceu no Brasil, embora ele tenha se distanciado da maioria do pessoal que fazia parte desse movimento. E a principal obra do Graciliano Ramos é Vidas Secas. Vidas Secas, que é um livro que trata sobre a história de uma família de retirantes, né, que passa por várias provações dentro do sertão nordestino, e essa família, né, vive dentro da miséria, e mesmo assim eles não abandonam a esperança, né, até no ato de se retirar, né, porque se você está se retirando de algum lugar e faz isso praticamente a sua vida toda, é porque você tem esperança de achar um lugar melhor, né? E aí você entra na questão dos personagens. Por exemplo, você tem o Fabiano, que é o pai da família, né, que é uma pessoa extremamente calada, né? Ele trata as pessoas, até na forma a linguagem dele, né? Ele trata as pessoas com onomatopeia, como ele trata o bicho, como ele trata o gado, né, que ele é vaqueiro. Então ele tem uma dificuldade de se comunicar absurda, né? Inclusive essa dificuldade de se comunicar é que vai despertar nele uma certa admiração por aquelas pessoas que têm um domínio da linguagem, que têm um domínio da palavra, que têm estudo, que leem, né? E tem lá também a Sinha Vitória, né, que é a mãe, muito religiosa, muito trabalhadora, né, que é para contrastar essa personalidade do marido bruto, o marido que não fala, né, e ela que serve como uma fonte de carinho para os filhos, né, e esse casal tem 2 filhos, o irmão mais velho e o mais novo, eles não têm nome, não, que é interessante. São diversas críticas e uma delas é a invisibilidade social. Os filhos do casal não têm nome, porém são chamados de filho mais novo e filho mais velho. Mas a cadela tem um nome próprio, Baleia. Inclusive é ela, o ser que tem mais sentimento na história. Enquanto o mais velho está interessado nas letras, em desenvolver a inteligência, né? Ele pergunta até para a mãe o que é o inferno, ela dá um cascudo, o pai ignora. O filho mais novo, né, gosta mais ele tem mais um senso prático, vamos dizer assim. Ele considera o pai um exemplo, ele quer ser como o pai, ele imita o jeito que o pai anda e ele quer ser boiadeiro igual ele. A obra Vida Seca começa com a mudança e termina com a fuga. É um círculo que nunca tem fim. É o êxodo rural que acontece. Muitas famílias pobres migram mais para o sul, para cidades grandes. É isso que acontece. Mostra um círculo que nunca tem fim, porque sempre mostra as pessoas indo atrás da melhoria, só que nunca acontece. Tanto que o livro termina do mesmo jeito que começa, eles partindo de novo em busca de alguma coisa melhor. E não só a obra, né, mas também até o estilo linguístico do Graciliano Ramos é seco, vamos dizer assim. Retrata a aridez, né, do sertão. Por exemplo, Graciliano Ramos não usa tanto adjetivo. Se você for pegar, por exemplo, um livro do José de Alencar, vai estar aquela linguagem bem grandiloquente, ele adjetivando qualquer cena, e ele é mais direto, né? Ele tem capítulos mais rápidos, ele é mais direto, ele usa menos adjetivos, né? Então essa secura vocabular, vamos dizer assim, do Graciliano Ramos a linguagem que influencia a obra, né? A obra e a linguagem são 2 coisas que são semelhantes, né? Se a gente for parar para pensar. Além de escritor, Graciliano sempre esteve envolvido com questões sociais. Em 1928, casou-se com Heloísa Leite Medeiros, com quem teve 4 filhos e viveu até sua morte. Em 1933, virou diretor da Instrução Pública de Alagoas, hoje equivalente a diretor estadual da Educação. Foi preso por cerca de 3 meses, mesmo sem ter sido interrogado ou ter passado por um processo penal. Mas mesmo ele estando preso, ele escreveu o livro
Memórias do Cárcere, que foi publicado após sua morte. 1927 a 1930, com sua experiência na prisão e sem dinheiro, começa a publicar o livro que se tornaria Vidas Secas. Morre no dia 20 de março de 1953, no Rio de Janeiro, vítima de câncer do pulmão, mas deixou um legado que o manterá vivo por gerações e gerações. E já que a literatura não fica presa a si mesma, né, vamos dizer assim, ela também influencia várias outras obras, né? A literatura, por exemplo, pode ser trabalhada com história, com geografia e também na pintura, né, nas artes plásticas. Graciliano Ramos, né, e sua obra Vidas Secas consegue dialogar, né, com o passado, né, com os seus contemporâneos, e também ela vai servir de base, né, para que pessoas no futuro possam desenvolver suas obras a partir dessa. Né? E foi o que aconteceu com Vidas Secas, por exemplo, que, né, tem várias obras, inclusive em ramos diferentes da literatura, como por exemplo as artes plásticas, que tratam do mesmo tema do Graciliano. Por exemplo, a obra Os Retirantes, do Cândido Portinari, né, que aborda também esse tema do êxodo rural, né, das pessoas que saem do sertão numa condição de miséria. Isso pode ser visto até na própria tela, né, o jeito, a forma que as personagens da tela são pintadas, são desenhadas. Tem também a Tarsila do Amaral com Operários, né, que é aquele monte de rostos, né, sem expressão nenhuma, porque eles não têm uma visibilidade, vamos dizer assim, né, pessoas que não importam, né, a massa, né, vamos dizer assim, que não tem relevância nenhuma, que não tem identidade nenhuma, que está presente também na obra do Graciliano, por exemplo, do fato dos dois irmãos não ter nome, né? Isso é vamos dizer, uma abordagem, né, sobre essa falta de identidade, sobre essa falta de visibilidade de algumas pessoas, né? Não se trata de um romance típico sobre seca, mas sim sobre vidas secas. A obra de Graciliano Ramos denuncia o desacato social e a exploração humana. Retrata o drama de uma família nordestina comum ainda hoje no Brasil. E o filme foi eleito o terceiro melhor filme nacional de todos os tempos, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Vidas Secas ficou atrás apenas de Limite, que foi o primeiro colocado. Deus e o Diabo na Terra foi o segundo colocado. Segundo estudiosos, existem 3 objetivos distintos para compreender a importância do hábito de ler. Ler por prazer, ler para estudar e ler para se informar. E nas obras de Graciliano Ramos podemos encontrar todos esses 3 objetivos juntos, pois são leituras prazerosas que servem para o estudo e também para informar.